o vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos queridos, que privilégio poder nesta tarde de 28 de março de 2021, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, trazer ao seu coração uma palavra da parte de Deus. E eu convido você aí na sua casa, onde você estiver agora, para pegar uma Bíblia, abrir esta Bíblia comigo, no Salmo 41. Salmo 41. Nós vamos ler apenas os versos 1 a 3. Salmo 41, versos 1 a 3. Está escrito o seguinte: Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade e na doença tu lhe afofas a cama. Bom, eu quero meditar com você sobre o seguinte tema nesta tarde: por que devemos acudir aos necessitados? Por que devemos acudir aos necessitados? Bom, o Brasil e o mundo vivem tempos de grande sofrimento e dor. Desde que esta pandemia devastadora começou a assolar a terra há um ano, milhões de pessoas já morreram, já foram ceifadas, e tantas outras possivelmente serão. Essa tempestade que desabou sobre nós, trouxe em sua esteira reveses dramáticos, como uma crise sem precedentes no nosso século, e talvez na última metade do século passado, a crise da saúde pública. Faltam leitos, falta CTI, falta oxigênio, falta remédio, falta esperança. Essa crise trouxe também uma das mais profundas recessões econômicas da nossa história. Os países estão mais endividados e os seus cidadãos mais pobres. Em virtude disso, nunca foi tão pertinente, tão oportuna a orientação deste salmo. Aliás, este é o último salmo do livro primeiro, porque o Saltério está dividido em 5 livros. Encerrando aqui os salmos fundamentalmente, prioritariamente, majoritariamente de Davi. Esse é o terceiro salmo que começa com a expressão bem-aventurados, muito felizes. O primeiro salmo que tem essa expressão é o Salmo 1. Felizes são aqueles que se afastam das más companhias. Felizes são aqueles que têm prazer na palavra de Deus e nela medita de dia e de noite. O segundo salmo, onde aparece a expressão bem-aventurados e começa assim, é o Salmo 32, é o salmo do perdoado. Bem-aventurados são aqueles a quem o Senhor não atribui iniquidade. Que bênção, que alegria é você ser perdoado, você fazer parte da família de Deus. Mas o terceiro salmo, que começa assim, bem-aventurados, muito felizes, são aqueles que acodem aos necessitados. Então, gostaria que desta forma, nós pudéssemos aqui pensar em 2 verdades essenciais que esse texto vai nos mostrar. Primeiramente, feliz, muito feliz,
é você acudir ao necessitado, porque acudir ao necessitado é uma alegria maior do que ser acudido. É assim que começa: bem-aventurado o que acode ao necessitado. Meus irmãos, em virtude do empobrecimento de milhões de pessoas, nós precisamos exercitar a generosidade. E eu gostaria de dizer a você que podemos fazer isso, distribuindo parte daquilo que Deus nos deu, para quem não tem nada, ou para quem tem muito pouco. Seria até mesmo um gesto de crueldade, ou de insensibilidade no mínimo, tendo com que socorrer e acudir ao necessitado, nós encurtarmos a nossa mão, nós retermos com usura aquilo que deveremos distribuir com generosidade. A felicidade de dar, de socorrer, de distribuir, é maior do que a felicidade de ser socorrido, de receber. A Escritura chega a dizer: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Porém, é o que retém mais do que é justo. Isso é pura perda. Talvez nós pudéssemos lembrar aqui as palavras do missionário Gene Elliott: não é tolo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar aquilo que não pode perder. Bom, eu gostaria de pensar com você então nesta alegria de você socorrer, de você estender a mão, de você pôr a mão no bolso, de você usar recursos que Deus lhe deu, para socorrer quem está passando aperto, para quem está com a despensa vazia, para quem está com a mesa sem alimento, de você exercitar misericórdia não no discurso, mas de fato e de verdade. Porque, claro, há muitas pessoas hoje aflitas, não só de pão. Há muitas pessoas aflitas hoje, não só de falta de vacina. Há muitas pessoas hoje angustiadas, desesperadas, precisando de uma palavra, precisando de um consolo, precisando de uma orientação, precisando de um norte na vida. E eu quero encorajar você agora a se colocar nas mãos de Deus, para ser este agente do consolo divino, do socorro divino. Porque hoje Deus visita o pobre na sua necessidade com seus pés. Hoje Deus socorre o pobre e acode o pobre na sua necessidade com as suas mãos. Hoje Deus supre as necessidades daqueles que estão passando fome com os seus recursos que Ele mesmo lhe deu e colocou nas suas mãos. Então é muito importante agora entendermos isso. A Bíblia diz que se você ver o seu irmão passar necessidade e fechar o seu coração, onde estaria o amor de Deus em você? A Bíblia diz que não adianta você dizer para o seu irmão: vai em paz, Deus te abençoe, você está precisando de roupa, você está precisando de alimento, e você tendo com que socorrê-lo, não o faz. Isso é uma bem-aventurança. Feliz é aquele que reparte com generosidade. O grande pregador londrino do século XIX, Charles Haddon Spurgeon, disse: como são tolos os que temem perder a riqueza dando-a, e não temem perder em si a mantendo. Aquele que guarda ouro pode ser um bom carcereiro, mas o que dispõe o ouro para socorrer o necessitado, este é um bom mordomo. Reter mais do que é justo é pura perda, diz a Bíblia, porque a semente que multiplica não é a semente que você come, é a semente que você semeia. Então a primeira coisa que esse texto nos ensina é que mais feliz é aquele que socorre e acode o necessitado do que aquele que é acudido. E Jesus deixa isso claro lá em Atos 20:35, mais bem-aventurado é dar do que receber. É claro que receber é uma felicidade imensa, mas dar é maior ainda do que receber.
diz a Escritura. Talvez você argumente, sim, pastor, mas eu tenho pouco. E eu quero dizer para você que generosidade não é o tanto quanto você tem no seu bolso ou na sua conta bancária, mas quanto de generosidade você tem no seu coração. Deixa eu ilustrar isso com uma passagem bíblica. A Bíblia fala, por exemplo, lá em Mateus 14, sobre a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus sai para um período de descanso, de férias com seus discípulos, a agenda intensa, uma notícia triste da morte de João Batista, e quando diz a Bíblia, eles chegaram naquele local, uma multidão já havia antecipado a Jesus e os seus discípulos. A noite estava chegando, o lugar era deserto, e os discípulos ficaram incomodados, dizendo: mestre, despede essa multidão, para que eles voltem para casa, para que eles encontrem algum lugar para comprar alimento. E ali os discípulos levantam uma série de dificuldades. O lugar é errado, é um deserto, a hora está errada, está ficando de noite. Consultaram a bolsa e viram que não tinham dinheiro. Além de não ter dinheiro, não tinha onde comprar alimento. Todas as dificuldades foram postas. Mas diz a Escritura que estava ali um menino, que trazia o seu lanche, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E aquela porção tão diminuta, como que uma gota de recursos, num mar de necessidades, foi apresentada a Jesus. E Jesus fez 3 coisas. Ele levantou os olhos aos céus, ele deu graças, e ele repartiu. E uma grande multidão foi alimentada. Com o pouco que Deus colocou nas suas mãos, você pode também exercer generosidade e acudir ao necessitado. Feliz é aquele que acode ao necessitado. A segunda verdade que eu gostaria de compartilhar com você nesta tarde é que acudir ao necessitado traz bênçãos memoráveis aos generosos. Se não, vejamos. Primeiro, está escrito aí no versículo 1, parte B: o Senhor o livra no dia do mal. Irmãos, nós vivemos num mundo posto no maligno, com muitas dores, com muito sofrimento, com muitas tristezas. Certamente o céu não é aqui. Aqui temos terremotos, aqui temos guerras, aqui tem rebeldia contra Deus, aqui tem violência contra os homens, aqui há doenças, aqui há mortes, aqui há pandemia, aqui há crise econômica, aqui há crise de saúde, aqui há crise nos governos, aqui há dores dramáticas em todos os setores da vida e da família. Mas o texto está dizendo em uma promessa de Deus, e Deus não deixa nenhuma das suas promessas cair por terra: quando você acode o necessitado, Deus o livra no dia do mal. Como você socorre alguém na hora da sua necessidade, Deus vem ao seu encontro para socorrer você no dia da adversidade. Quantas tempestades que talvez estavam endereçadas a cair na nossa cabeça e são desviadas de nós pela mão onipotente de Deus, pelo simples fato de você ser alguém generoso e que atende e que socorre o necessitado. O homem generoso é poupado do dia do mal, diz a Escritura. Assim como ele acode o pobre e o necessitado, Deus o acode no dia do mal. Que verdade preciosa e que promessa bendita. E é palavra de Deus, não é uma sugestão humana, é promessa do Deus que não pode falhar. Segundo lugar, quando você socorre e acode o necessitado, o Senhor o protege e preserva-lhe a vida. É o que está no verso 2. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida. Eu acho isso magnífico, porque quando nós
protegemos o necessitado, acudindo-o, socorrendo-o, para preservar-lhe a vida, Deus vem ao nosso encontro para proteger-nos e preservar nossa vida. Em outras palavras, o bem que você faz ao outro, você recebe isso de volta, outra vez, desculpem do pleonasmo, da parte do próprio Deus. Em outras palavras, a Bíblia diz que quem dá ao pobre, empresta a Deus, e Deus não fica devendo nada para ninguém. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Há muitos inimigos que nos espreitam, há muitos perigos que nos encurralam, há muitas ameaças invisíveis que nos emparedam. Mas quando você é alguém que socorre e acode o necessitado, Deus vem ao seu encontro para proteger você e para preservar a sua vida. São bênçãos particulares e especiais prometidas aos generosos. Terceiro lugar, olha comigo o versículo 2. Outra promessa para aquele que acode o necessitado: Deus o faz feliz na terra. Agora preste bem atenção nisso. Qual é o conceito de felicidade do mundo hoje? É quem acumula, é quem retém, é quem ajunta tesouros na terra, é quem forma um grande patrimônio para o seu próprio deleite. Mas a Escritura está dizendo que o homem mais feliz não é aquele que mais retém com ganância, mas aquele que mais reparte com amor. Aliás, a Escritura diz que aqueles que acumulam com avareza, com ganância, usando até de expedientes ilícitos e ilegais, mesmo acumulando riquezas, essas riquezas vão estar tomadas de ferrugem e amanhã vão ser combustível para a sua própria destruição. É por isso que a Bíblia diz lá em 1 Timóteo 6,17 que Paulo devia exortar, e Timóteo devia exortar aos ricos para que não colocasse a sua confiança na instabilidade da riqueza, mas que fossem generosos na prática do bem. Em outras palavras, não são mais felizes aqueles que mais têm, mas são mais felizes aqueles que mais distribuem e usam o que têm para acudir o necessitado. Meus amados irmãos, esse é um tempo em que a generosidade não é uma opção, é um imperativo. Não é expressão do cristianismo, você está na sua casa, com todas as suas necessidades supridas, com a sua mesa farta, com a sua cama macia, com o seu travesseiro macio, com a sua geladeira cheia, com a sua despensa cheia, com dinheiro na sua conta, sabendo que aquela pessoa que você conhece, que talvez trabalha na sua casa, ou aquela pessoa que você conhece da sua própria família, ou algum amigo, algum vizinho, ou algum membro da igreja, ou alguém que você nunca viu o rosto, está gemendo e chorando porque não tem pão para dar para os seus filhos. Quando a Igreja Presbiteriana de Pinheiros lançou no começo desta pandemia uma campanha de cestas básicas, já são mais de 42 mil cestas básicas já distribuídas, e o grande desafio é que você nos ajude a ajudar as pessoas que estão passando necessidade, porque há muita gente com fome, há muita gente necessitada. Há poucos dias eu soube de um prefeito aqui no estado de São Paulo, que numa entrevista disse o seguinte: a minha cidade não está precisando nem de vacina e nem de remédio, agora ela está precisando de comida, o meu povo está passando fome. Isso não é uma realidade apenas de um município, esta é uma realidade talvez de grande parte da nação brasileira. Nesta hora a igreja precisa não só anunciar o evangelho da graça, mas a igreja precisa evidenciar a graça de Deus através de gestos de misericórdia e de bondade.
Bem-aventurado é o homem que acode o necessitado. Mas em quarto lugar, veja comigo, outra bênção prometida. O Senhor, olha comigo o verso 2 ainda, a parte C. O Senhor não entrega à discrição dos seus inimigos. Irmãos, nós temos inimigos reais, uns visíveis, outros invisíveis. Uns nós os conhecemos cara a cara, outros nós não os discernimos. Mas os inimigos carregam a espada entre os dentes. São línguas que cortam mais fundo do que facas afiadas. A boca dos perversos destrói como fogo. Como serpentes venenosas, trazem o veneno da morte em suas presas. Mas quando o homem, ele ajuda, ele socorre, ele atende, ele acode o necessitado, diz a Bíblia, que Deus o protege dessas línguas ferinas, dessas línguas levianas. Deus preserva a sua reputação, Deus preserva a sua vida, Deus preserva a sua integridade, Deus preserva a sua família. Oh, quão doces, portanto, são os frutos da generosidade. Quão feliz é o homem que minora a dor do próximo, porque aquele que minora a dor do próximo, Deus o faz feliz na terra, livrando-o dos infelizes. Note bem isso, Deus faz você feliz, e Deus afasta de você as línguas infelizes. Mas finalmente, há uma quinta promessa para a pessoa generosa. O Senhor promete-lhe conforto e cura na enfermidade. Olha comigo o verso 3, o Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença. Tu lhe afofas a cama. Há duas coisas importantes aqui. A primeira delas é refrigério, é consolo, porque crente também fica doente. Nós não somos blindados, nós não estamos imunes, incólumes. Nós não vivemos numa aldeia, colônia de férias, num parque de diversões. O vírus letal entra também na casa de crentes piedosos. Mas o que o texto está dizendo é que o Senhor o assiste no leito da enfermidade. Mesmo na doença, ele tem conforto. Mesmo na doença, ele tem paz. Mesmo na enfermidade, ele tem serenidade. Mesmo no caos, seus olhos estão postos em Deus. Talvez na linguagem do profeta Abacuque, ainda que falte ovelhas lá no pasto, ainda que falta o produto da oliveira lá no campo, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Ainda que falte leitos, ainda que falte oxigênio, ainda que falte remédio, ainda que falte vacina, ainda que falte expedientes dos líderes, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque mesmo quando eu estou passando também pelas lutas, tenho o conforto de Deus, tenho a presença de Deus, tenho o refrigério do Espírito de Deus para acalmar o seu coração. Mas o texto está dizendo algo mais, porque está escrito: na doença tu lhe afofas a cama. E a ideia aqui não é de ter um colchão d'água. A ideia aqui não é de ter uma cama mais macia para você passar as dores da enfermidade. Não, a ideia aqui é que a cama vai deixar de ser uma prisão de dor para ser um paraíso de descanso. A ideia aqui é de cura, porque essa também é a verdade que a Bíblia nos ensina. É Deus quem perdoa todas as nossas iniquidades e é Ele quem sara todas as nossas enfermidades. Deus promete cura para aqueles que são generosos. E eu quero desafiar você agora, fazendo-lhe uma pergunta muito pessoal. Você tem acudido os necessitados? O que é que você fez neste ano de pandemia, precisamente, concretamente,
para socorrer os necessitados. Se dependesse só de você, os famintos estariam comendo? E o meu desafio a você hoje, em nome de Jesus, é que você abra o seu coração, que você abra o seu bolso, que você abra as suas mãos, e que você a partir de agora tenha uma disposição no seu coração de acudir os necessitados, porque aqui está uma grande bem-aventurança. Você pode ajudar esta igreja, que está de plantão, 7 dias na semana, para socorrer os necessitados, enviando alimentos, cestas básicas para o Brasil inteiro, até para fora do Brasil, recursos para se comprar alimentos para fora do Brasil. Como o pastor Erival tem dito aqui, todo centavo que entra, a igreja dá prestação de contas, nem um centavo é desviado para qualquer outra finalidade. Esta é uma hora da igreja se levantar, do povo de Deus se levantar para estender a mão e acudir as pessoas que estão passando grande aflição. Que Deus nos ajude, que Deus nos desperte, que Deus nos levante, que Deus nos use. Amém.